a todos, o meu nome é Carlos Nunes e este é o primeiro episódio do A Pensar em Outras Coisas. Nesta nova série de episódios, o que eu estou a pensar é falar em episódios individuais sobre diferentes aplicações. Não tem que ser obrigatoriamente aplicações ou programas de computador, mas pode ser outras coisas que surjam. Neste caso, eu vou falar sobre a aplicação Google SketchUp, que é uma aplicação utilizada para criar modelos tridimensionais. Algumas coisas que podemos fazer, por exemplo, com este programa é criar um modelo tridimensional de uma casa que depois podemos usar para colocar no Google Earth para que esse edifício apareça como um edifício de 3 dimensões. Este programa pode ser usado, por exemplo, por um professor, não obrigatoriamente nas aulas, mas num grupo de trabalho ou num clube de informática ou alguma coisa que queiram organizar, ou uma atividade especial como aquele que eu já fiz na minha escola, que era explicar rapidamente aos alunos como é que funcionava para eles começarem a construir pequenos edifícios. Bom, e foi por causa desses alunos que eu criei este vídeo. Uma vez que lá havia pouco tempo para explicar os detalhes da aplicação, eu criei este vídeo para mostrar mais em detalhe o que é que se consegue fazer com esta aplicação. Então, para começar, esta aplicação, basta procurar no Google e chegamos ao sítio onde podemos fazer o download. Portanto, está disponível para Windows e também para Mac. E, após instalada, quando abrimos o programa, é este o nosso ambiente de trabalho. Temos aqui várias ferramentas em cima e temos aqui esta figura que é simplesmente para funcionar como uma espécie de escala para conseguirmos mais ou menos ter a noção dos tamanhos. Nós temos aqui estas três ferramentas. Estas três ferramentas são usadas para eu me movimentar aqui no espaço. Portanto, esta serve para rodar, esta para me deslocar e esta lupa serve para aproximar ou afastar. Usar esta lupa ou usar a roda do rato rolando para a frente ou para trás faz o mesmo efeito. Bom, e estas são as ferramentas básicas para me deslocar. Para uma explicação mais detalhada sobre cada uma destas ferramentas, podem vir a opção Window e depois Instrutor, que nos mostra um pequeno vídeo de como é que podemos usar cada uma das ferramentas. Por exemplo, temos aqui o lápis, o retângulo, o círculo. Portanto, é uma excelente ajuda. Tem aqui um pequeno tutorial e depois tem algumas opções mais avançadas que ao clicar vamos parar a uma página web que nos explica como fazer. Bom, então mas vamos começar por construir um pequeno edifício. Na verdade, para construir um pequeno edifício só precisamos de duas destas ferramentas. Precisamos do retângulo, que podemos desenhar aqui no chão, ao longo deste eixo verde e do eixo vermelho. Se repararem, aqui em baixo aparecem as dimensões daquilo que eu desenhei. Quando eu clico a primeira vez para desenhar um retângulo, eu vou desenhar agora aqui outro, podem reparar que eu clico uma vez, não preciso de ficar a carregar sem largar. Ao deslocar o rato, eu consigo ver quais é que são as dimensões do retângulo que eu estou a desenhar. Se eu quiser, e por isso vou mostrar para ser mais fácil com o lápis. Portanto, conseguimos ver ali quantos metros é que esta linha tem. Se eu não quero andar aqui com muito detalhe para a frente e para trás, eu posso simplesmente escrever no teclado 5 antes de clicar. Carrego no Enter e a linha fica marcada exatamente com os 5 metros que eu marquei. Bom, à parte disso, posso usar aqui esta ferramenta que diz puxar ou empurrar para puxar o edifício para cima, para ficarmos com o edifício em 3 dimensões. Portanto, aqui vamos afastar mais. Portanto, assim conseguimos construir logo um edifício básico como sendo um bloco único, como se fosse um bloco de pedra. Agora podemos usar também o retângulo para desenhar, por exemplo, portas e janelas. Também podemos usar esta ferramenta do puxar e empurrar para meter estas janelas e as portas para dentro. Se nós continuarmos, podemos arrastar até fazer um furo no edifício. Portanto, como
como conseguem ver aqui. E neste caso eu até puxei demais, até a janela acabou por sair para fora deste lado. Portanto, com estas duas ferramentas, com o retângulo e com este puxar, conseguimos fazer logo edifícios básicos. Depois podemos melhorar usando as outras ferramentas de desenho, como por exemplo a linha, o círculo ou o arco. Por exemplo, com a linha podemos fazer um telhado básico. Como estamos a fazer isto em 3 dimensões, é preciso ter cuidado com a perspectiva. Convém estarmos a desenhar numa perspectiva em que conseguimos ter a certeza do que estamos a fazer. Portanto, para fazer este telhado, convinha estar a visualizar a casa assim de lado, porque senão isto podia sair assim um bocadinho deslocado. Então agora desenhamos aqui outra parte do telhado, e aqui, se repararem, aparece esta linha cor-de-rosa, que quer dizer que eu estou a fazer uma linha paralela ao telhado que está do outro lado. Então aqui este ponto preto indica-me que cheguei ao ponto exatamente idêntico ao equivalente do outro lado. E agora fecho aqui este lado do telhado. Depois é só uma questão de fechar aqui o telhado de uma ponta à outra. Se eu quisesse até podia fazer aqui mais um quadrado, puxá-lo para cima para fazer uma chaminé. E agora quando eu fechar, daqui a aqui, fico com um telhado com uma chaminé. Depois da casa estar construída, podemos usar aqui o balde de tinta para pintar a nossa casa. E este pintar não tem que ser obrigatoriamente com uma cor específica, mas podemos pintar com várias texturas. Desde texturas de água, como por exemplo aqui, em que algumas dessas texturas depois são translúcidas, para nós conseguirmos ver o que está lá atrás. Podemos pintar com pedra, cimento, tijolo, telhas. Neste caso vamos pôr mesmo aqui telhas, aqui roofing. Portanto, temos aqui vários tipos de telhas para pintar a nossa casa. Também é interessante é que podemos usar a nossa própria textura para pintar. Por exemplo, se quisermos desenhar um edifício verdadeiro, podemos tirar uma fotografia a um dos lados do edifício e usar essa textura no próprio edifício, ficando tal e qual. Então, isto é a forma básica de criar uma casa. Basicamente foram estas ferramentas que eu mostrei na atividade que fiz com os alunos. Isto é uma explicação que, na verdade, isto pode ser feita em 2 ou 3 minutos. Já agora, só para verem, eu vou fazer uma casa igual a esta, agora sem explicações, vão ver que é muito rápido. Faço o retângulo, puxo para cima, desenho janelas, desenho outra janela, desenho uma porta, ponho para dentro, pinto. Portanto, como veem, é muito rápido. Bom, então, e uma vez que já temos a nossa casa básica construída, agora vamos tentar fazer uma casa com mais detalhe usando outras ferramentas. Então, para começar, eu vou desenhar novamente aqui o chão. Neste caso, eu vou fazer uma casa com mais ou menos 10 metros por 10, mais ou menos isto. Vamos aproximar aqui um bocadinho. E agora, em vez de eu subir a casa toda como se fosse um bloco, eu vou criar paredes. Para isso, uso esta ferramenta, Offset, que me permite criar um segundo retângulo dentro do primeiro com a mesma distância até às paredes. Então imagina que eu quero fazer paredes com 40 cm de largura. Faço 0,4, carrego no Enter, a parede fica marcada. E agora eu consigo subir apenas a parede exterior. E neste caso, para não estar aqui a medir assim ao calhas, eu vou escrever simplesmente 3 metros, carrego no Enter, para baixo não, para cima, voltar atrás, portanto 3 metros. E agora vou pôr uma porta e uma janela, mas em vez de fazer assim ao calha como aqui no vizinho, em que cada janela tem um tamanho diferente, eu vou usar esta ferramenta que é uma fita métrica que me permite criar
assim, uma linha guia para eu saber onde é que hei de fazer qualquer coisa. Por exemplo, se eu quero fazer a porta a 1 metro de distância aqui da quina da casa, carrego 1 metro, clico. Agora a porta vai ter mais 1 metro de largura, carrego mais 1 metro para aqui, 1 metro. Depois posso marcar aqui a altura, a porta vai ter 2 metros. E mais, aqui a casa acho que ficou com altura a mais. Sim, ficou com 4 metros e meio. Depois nós vamos reduzi-la. Vamos marcar já aqui 3 metros de altura, que é para sabermos onde é que temos que parar a casa. Depois aqui fazemos uma janela a 2 metros da quina. E a janela vai ter, por exemplo, 2 metros de lado. E em relação à altura, pode ter 1 metro. Aqui clicamos. 1 metro. É isso. Pronto. Agora podemos desenhar a porta e a janela. Pronto. Agora podemos aproveitar para baixar a parede até aquela marca que tínhamos posto aqui. Agora sim. E assim já temos a nossa casa, que uma vez que ainda temos estas guias, podemos selecioná-las e apagá-las se já não precisarmos delas. Bom, agora podemos empurrar a porta para dentro e a janela. Isto já vai fazer muito mais sentido porque aqui nota-se que a nossa casa já está mesmo como uma casa normal. Então agora se eu quiser desenhar alguma coisa por dentro, por exemplo, fazer mais umas paredes, eu posso usar o lápis. Então eu vou dividir a casa assim. Vou fazer aqui mais uma parede. Posso fazer outra aqui. Pronto. Obviamente que eu não sou arquiteto, estou a fazer isto quase ao calhas. Mas o que interessa é que temos aqui paredes, vamos subi-las. E depois podíamos fazer novas portas e abrir lá para dentro. Então vamos só aqui fazer uma. A altura também não nos interessa. Pronto, assim já temos um modelo de uma casa mais ou menos decente. Bom, agora, se quiséssemos fazer o telhado, aqui um problema que nós vamos ter é que se eu fizer um retângulo à volta da casa inteira para fechar, ele pensa que a linha que eu quero é aquela que já cá está. Então não funciona. O que eu tenho que fazer é selecionar a casa inteira. Ficou assim. E agora eu posso usar este botão que serve para criar um componente que vai fazer com que a minha casa se transforme num objeto único e independente do que eu vou fazer a seguir. Então, posso escrever aqui casa, é o nome do componente, criar, e agora a casa funciona como um bloco único. Se eu mover esta casa, ela move-se por inteiro, ao contrário aqui da casa vizinha, que se eu mover, se eu tentar mover aqui a casa dos vizinhos, ele não move exatamente como eu quero. Portanto, se eu mover aqui este ponto, ele move o telhado, e aqui ele move a casa inteira. Bom, então, uma vez que eu já tenho como componente, eu posso fechar aqui o retângulo e assim já tenho um telhado. Ou melhor, tenho uma placa. Agora, se eu quiser, eu consigo subir aqui esta parede, como veem, funciona de uma forma independente. E agora, aqui posso desenhar, então, um telhado básico. Não sei qual é que é o nome técnico, mas é um telhado. Desenho assim um X no telhado da casa, entre os cantos. Eu uso a ferramenta de mover para levantar o telhado. Se repararem, aparece ali o tracejado a azul que indica que o telhado está direito. Portanto, e assim já temos um telhado. Bom, então, e com isto terminamos este tutorial simples sobre o Google SketchUp.
Isto é uma excelente ferramenta para usar, tal como eu disse, em algumas atividades não letivas. Podemos criar, por exemplo, organizar um projeto da criação de uma escola ou de um edifício público e colocá-lo nos Google Maps, portanto, e os alunos gostam bastante deste tipo de coisas. E depois também é possível ir buscar outros objetos feitos por outras pessoas, às vezes arranha-céus ou cidades inteiras, ou veículos, que é possível depois adicionar nos nossos próprios projetos. Espero que tenha sido útil para vocês. E vemo-nos no próximo vídeo. Até à próxima.